Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Hoje é dia de nós celebrarmos a ceia do Senhor Jesus, a ceia do Senhor. Alguns chamam de Santa Ceia, mas a Bíblia fala de ceia do Senhor. A partir do verso ou versículo 17, para ver o que Deus tem para falar conosco nesta noite. Amém, queridos? Nisso que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que morreram. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperais um pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, peça para Deus falar ao teu coração através da minha vida, no nome de Jesus. Pai Santo, no nome de Jesus, eu estou diante da tua palavra, e mais ainda, Senhor, estou diante da tua igreja. Duas responsabilidades gigantescas, Senhor, que eu tenho aqui. É que eu estou com a tua palavra, eu estou com a tua igreja, lavada e remida pelo teu sangue. Responsabilidade é minha, meu Deus. Então, meu Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, usa minha vida conforme a tua vontade, que não seja o Marcelo, mas seja o Senhor usando os meus lábios, usando a minha mente, usando a minha voz. É o que eu te peço e agradeço no nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém. Amém, queridos? Um dos meus professores de homilética, o pastor Walter Brunelli, quando nós tínhamos aula de homilética, que é a elaboração de um sermão, ele falava o seguinte para nós: olha, quando vocês forem pregar, vocês têm a mesma responsabilidade que um cirurgião. Vocês estão com um bisturi. O cirurgião com um bisturi em suas mãos, ele tem o poder de matar ou dar vida. E quando nós estamos pregando, há uma responsabilidade muito grande, queridos, para subir aqui em cima, todas as vezes, todos os domingos ou outros cultos que eu prego, eu falo: Deus, volta hoje, manda o teu filho voltar hoje para eu não pregar. É uma responsabilidade muito grande. Não é qualquer palavra, não é qualquer voz, tem que ser aquilo que Deus quer falar com a igreja. E quando eu perder esse temor, queridos, a gente pode fechar as portas da igreja, que vai ser uma palestra. Eu não vim para dar palestra. Amém? Então a gente veio falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor, sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia é bela, não é, queridos? E o Senhor Jesus disse no versículo 24: esse é o meu corpo que é dado por vós. Na Bíblia King James está isso, na contemporânea de Almeida está: esse é o meu corpo que é entregue por vós. Outra diz, que é a revista corrigida,
esse é o meu corpo que é partido por vós, e outras dizem, em favor de vós. Era a celebração da ceia. O Senhor Jesus havia ensinado aos seus discípulos a celebrarem a ceia. Ele juntou os discípulos num determinado momento, numa noite de quinta-feira, e celebrou a Páscoa, e logo em seguida ele celebrou a ceia com seus discípulos. E ao mesmo tempo que Paulo está aqui dando uma chamada na igreja de Corinto, uma chamada bem chamada mesmo, ao ponto de dizer que ele não louva aquela igreja, as atitudes daquela igreja. É a mesma coisa, chegar a mandar uma carta, falar para vocês, olha, eu não estou gostando nada do que vocês estão fazendo. Uma coisa é eu falar, outra coisa é o apóstolo Paulo falar isso daqui, para a igreja, uma igreja que ele montou. Ele estava doido, sabe, com muita, não diria muita raiva, mas muito bravo com a igreja. E ele começa então a falar sobre a ceia do Senhor, porque chegou a informação para ele de que as pessoas estavam celebrando a ceia de uma maneira incorreta. E Paulo começa a falar sobre esse corpo do Senhor que foi dado, que foi entregue em favor, está microfonando aqui, que foi entregue em favor de nós, ao nosso favor, o corpo de Jesus, e ao mesmo tempo Paulo diz que nós podemos nos aproximar do corpo de Cristo, ou seja, dos elementos da ceia, e participar indignamente para a nossa própria condenação. Eu gosto de Paulo porque Paulo é muito filósofo. Para você entender Paulo, você tem que pensar bastante, você tem que ler e reler, para você entender o que ele quer falar. Ele joga tem um jogo de palavras aqui, do positivo e o negativo, e ele fala o seguinte, olha, o corpo de Cristo, a ceia de Cristo foi entregue, está microfonando aqui ainda, o corpo de Cristo foi entregue para nós, para que nós tivéssemos vida, veio trazer isso para nós. Ao mesmo tempo ele diz lá embaixo o seguinte, mas esse mesmo corpo, se você comer indignamente, você vai ser condenado. Algo que era para ser vida pode trazer condenação. Como é que é esse negócio? É vida ou é condenação? Jesus veio trazer vida ou veio trazer condenação? Como é que a gente vai tentar sair desse dilema? Como é que o corpo de Cristo, que é dado em nosso favor, pode se tornar contra nós, contra a nossa vida, contra o nosso ser, e nos levar até mesmo à morte, conforme ele mesmo diz. Alguns dormem, essa palavra dormir é a morte. E o verso 29 é muito sério, versículo 29. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria, diga, condenação. E o que é comer indignamente? Chegou um tempo, queridos, que nós como igreja, precisamos fazer uma releitura da palavra de Deus, da maneira como que nós lemos a Bíblia, da maneira que nós vemos a Bíblia, como nós devemos interpretar a Bíblia e fazer essa reformulação dentro de nós. Tiago, ele escreveu no capítulo 1 que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é como um espelho na nossa frente, que ela vai refletir quem? Nós, o que nós somos. Não o que o outro é, vai refletir o que eu sou. Quando eu leio a palavra do Senhor, ela não começa a falar, olha, puxa, isso aqui é para fulano, esse aqui, não, ela começa a falar para mim. Então nós precisamos começar a deixar de buscar o que a Bíblia diz, claro que é interessante isso, nós precisamos também disso, mas nos engajarmos mais quando lermos a Bíblia, no que a Bíblia me diz, e não no que a Bíblia simplesmente diz. Dá para entender? Nós estamos muito preocupados em buscar o que a Bíblia diz, mas o correto é o que a Bíblia me diz, o que a Bíblia está falando para mim, porque quando nós lemos a palavra de Deus, quando a gente lê a Bíblia, você vai ver um monte de nomes ali, está falando muito de pessoas, você vai começar com Adão, Caim que matou o outro, vai ver Abel, que era um tipo de pessoa, você vai ver as pessoas construindo a torre de Babel, você vai ver o pecado de Davi, você vai ver Moisés, você vai ver tanta gente, Josué com seus problemas, Paulo, Isaías, Pedro, cada um com seu estilo de vida, e o que a Bíblia quer para nós, mostrando esses homens. Ele está querendo mostrar a condição humana, que tudo se encaixa no ser humano. Então, quando eu leio a palavra de Deus, eu preciso entender que isto é para a minha vida, que Deus deixou esse manual de como o ser humano pode viver, mesmo com seus erros e acertos,
Aqui está a condição humana e a maneira que nós devemos viver. E todos nós, vamos ser sinceros, quem já não se encaixou no perfil de um deles? Todos nós nos encaixamos. Eu já me encaixei em vários perfis. Quando eu começo a ler, gente, eu sou igualzinho isso daqui em alguns momentos. Aí eu comecei a pensar agora, Caim, não quero ser igual a Caim não, né? Mas eu já taquei uma lata no nariz do meu irmão, quando eu era pequeno, lata de óleo, porque o óleo antigamente era em lata. Quem é dessa época? Vocês também, todo mundo entrando já, né? Então, o lota era em lata, né? Era Mazola que tinha? Tinha Mazola, Lisa nem existia. Oi? Salada, é isso mesmo, tinha salada. Olha só, pessoal aqui é tudo antigo, né? Então o que acontece? Aí eu peguei, meu irmão ficou me enchendo o saco, eu lembro lá no quintal de casa, acho que tinha uns 5, 6 anos, ele começou a me encher o saco, eu peguei e taquei a lata, acertou bem no nariz dele, só vejo o sangue correndo. Pronto, já me encaixei com Caim aqui, viu? Eita, nós. Mas não matei ele está vivo. Então, mas o que a Bíblia quer dizer, queridos? Que nós nos encaixamos nesses perfis, nós nos encaixamos em tudo que está aqui. Então, quando nós lemos a Bíblia, não é para o outro, é para nós, é para a nossa vida. A Bíblia vai tratar conosco particularmente, da maneira que nós precisamos ser tratados por Deus. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e fala assim, puxa vida, isso aqui é para fulano, para cicrano, para Bertrano. Não, mas se eu estou lendo, é Deus falando comigo, e que eu preciso desta palavra naquele dia, naquele momento. É isso. Então quando eu leio esse texto de 1 Coríntios, a gente começa a não querer jogar para o outro, né? Olha, porque o fulano está em pecado, então ele não está vindo aqui, então essa palavra é para ele. Olha, comeu indignamente, está ceando indignamente. Não, isso é para nós, é para mim que estou lendo, é para você que está aqui, para todos nós. E desde muito tempo esse termo indignamente sempre foi trazido como pecado, né? Olha, não pode ceiar porque está em pecado. E as pessoas deixam de ceiar, de participar da ceia, por dizerem que estão em pecado, né? Eu lembro até de uma igreja que eu vinha, que a pessoa, a líder da igreja, a missionária, o pastor passava para ela, olha, a irmã que vai distribuir a ceia, porque ela sabe quem pode e quem não pode. Graças a Deus eu pude todas as vezes, né? Que eu lembro também minha esposa. Então, gente, mas qual que era a ideia disso, né? Estar em pecado. Eu só vou participar. Tem alguns que falam assim, pastor, hoje eu não vou cear não, porque eu não ceiei, porque eu estou em pecado, fiz isso. Eu vou dar uma notícia boa para você, tá? Você está sempre em pecado. Sempre em pecado. Me diga qual o dia que você não esteve em pecado. Qual foi o dia que você não esteve em pecado? Não, pastor, hoje eu estou legal, hoje não pequei. Aí eu só cito para você a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 8, se nós dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós, então eu estou mentindo, e mentira é pecado. Então você já está mentindo porque diz que não tem pecado. Então, todo dia você peca. O salmista no Salmo 90, no versículo 8, no verso 8, ele diz, diante de ti pusesse as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Ou seja, o que Deus está falando? Não é só o teu ato, é até mesmo os pecados que estão ocultos, que você não contou para ninguém, que está na tua mente, aquele que você fez e achou que ninguém viu. Mas a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os bons e os ímpios, os justos e os injustos. Paulo, que você pensa assim, puxa vida, Paulo então nunca pecou. Na sua carta aos Coríntios, nessa primeira carta, capítulo 4, no verso 4, ou versículo 4, ele diz, em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, quem me julga é o Senhor. Ele fala assim, olha, eu acho que eu estou tranquilo, mas olha, Deus está me vendo, Ele sabe que eu sou pecador. A gente peca todos os dias, querido, todo momento, só de acordar você já acordou no pecado. Então o pastor tem que morrer, não é isto, é que nós já viemos da linhagem, da descendência do pecado. Eu até expliquei para o pessoal aqui no nosso curso, sobre o pecado, sobre a salvação, para ficar fácil para vocês entenderem por que nós estamos na condição de pecadores. Não foi Adão e Eva que pecou, então se foram eles, por que eu tenho que sofrer as consequências?
Queridos, vocês lembram que dia que foi descoberto o Brasil? Vamos lá. Estão na dúvida, né? 22 de abril de 1500. Então tá bom, o Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 1500. Passado algum tempo, começaram a vir alguns navios negreiros para cá. Da onde esses navios vieram? Vieram lá da África. Chegaram as pessoas lá, alguns exploradores, vários exploradores, e eles levavam um pentezinho, um espelhinho e tal, e trocavam por uma pessoa, e essa pessoa era comprada como escravo, um homem, uma mulher, vários, muitos mesmo, e traziam nesses navios negreiros aqui para o Brasil. Passado algum tempo, esses homens e mulheres começaram a se casar, tiveram relação sexual, tiveram filhos. Quem foi comprado como escravo? E os filhos? Foram comprados como escravos, sim ou não? Mas eram escravos? Sim, porque eram descendentes de escravos. Adão e Eva pecou, não pecou? E por que eu sou pecador? Porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, queridos, não adianta. Você está todo dia pecando. Mas tem uma notícia boa: é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Porque quando Deus olha para nós, olha só que legal isso, queridos, muito legal isso. Quando Deus olha para nós, Ele não pode nos ver porque Ele vai ver essa condição de pecador. Mas quando Ele olha para nós, Ele vai ver o sangue de Jesus em mim. Aí Ele pode me atender. Porque quando Ele olha para mim e vê o sangue de Jesus na minha vida, no meu coração, na minha alma, no meu espírito, Ele vai me ver inculpável diante dEle. Ele vai me ver irrepreensível diante dEle, Ele vai me ver puro diante dEle, Ele vai me ver santo diante dEle. Por que eu estou santo? Porque em mim tem o sangue de Jesus Cristo. E Deus olha para mim e fala assim: é santo porque eu estou vendo o sangue do meu filho Jesus na vida do Marcelo. Se tirar o sangue de Jesus Cristo da minha vida, o que acontece? Deus vai só ver a minha condição de pecador. Não tem jeito, tem que ter Jesus na vida. Ele vai, se eu chego assim, olha, saí, não quero mais, pronto, não quero mais Jesus, o sangue dele na minha vida, pronto, Deus vai ver a condição de pecador, vai ver os meus pecados, que eu estou sempre pecado, sempre pecando, e não adianta, não tem como disso. Mas a boa notícia é que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, queridos, todo pecado. Isso é fantástico para as nossas vidas. Quando nós vamos ceiar, nós viemos à ceia do Senhor, não é porque nós não temos pecado, nós temos pecado, mas nós ceiamos porque nós confiamos em Jesus Cristo, no sangue que Ele derramou na cruz do Calvário por nós, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz que o sangue de Jesus, Ele fez um vivo e novo caminho para nós chegarmos diante do altar de Deus, no trono de Deus. Então, queridos, é o sangue de Jesus. Então a ceia do Senhor não é para pessoas que se consideram dignas, porque quem é digno, queridos, de ceiar? Ninguém é digno. Nós somos culpáveis diante de Deus, se não fosse o sangue de Jesus, misericórdia de nós. Mas a ceia do Senhor, ela é exclusiva para pessoas que se reconhecem indignas diante de Deus. É por isso que nós ceiamos. Eu não sou digno de chegar diante de Deus, mas a ceia do Senhor me faz lembrar que eu tenho o antídoto para purificar a minha vida e chegar diante de Deus. Sabe qual é? O sangue de Jesus. Então, indignamente, não tem nada a ver com estar em pecado. Não é isso, queridos. Para nós entendermos o que é este indignamente, eu vou pedir para que você coloque aí no telão, Brenda, a partir do versículo 20 do capítulo 11 de Coríntios. Diz assim o texto sagrado: quando vos reunis, vou até ler isso aqui, esse é o verso 20, versículo 20, não é o varão sem a mulher, não é isso não, é 1 Coríntios, é isso. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pode mudar, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro se embriaga, pode mudar.
Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Paulo está bravo aqui, queridos. Bravo mesmo. Então o que estava acontecendo naquele lugar? As pessoas iam ceiar. Sabe o que é a ceia naquela época? É o que a gente gosta de fazer aqui no encontro de casais. Cada um traz um prato, traz um suco, um refrigerante, alguma coisa. É um juntar panelas. Sabe quando você vai na casa dos seus pais, dos seus parentes? Olha, vamos estar lá o almoço de Natal, de Ano Novo, de Páscoa, e cada um traz um prato, não é assim? Não é gostoso isso? Então, a ceia naquela época era justamente isto. Hoje a gente pega um pedaço de pão e um elemento, um líquido que provém da uva, da videira. Então o que acontece? Nós usamos isso, mas não, naquela época eles juntavam todo mundo, cada um trazia o seu prato, cada um trazia a sua bebida, e tinha as pessoas das mais diversas classes sociais, tinham ricos, tinham pobres, tinha aqueles que tinham comida, tinha aqueles que não tinham comida. E o que as pessoas faziam? Os ricos chegavam primeiro, traziam aquele banquete, né? Filé mignon, picanha, né? As carnes boas, não sei nem se era carne, né? Mas tudo bem, para vocês entenderem. Trazia coisas boas, pães, sabe, das melhores qualidades, as bebidas das melhores, e eles começavam a ceiar, e ia chegando as outras pessoas, que eram mais pobres, vinham com pequenas coisas, pequenas porções, um pouquinho de arroz, né? Não tinha nem feijão, um trazia uma bolachinha cream cracker, porque não tinha nada, e os outros que tinham muitos escravos naquela época, queridos, que aceitavam a Jesus, e escravo não tinha nada, e eles chegavam lá para a ceia, sem nada. E qual que era a ideia da ceia? Ter uma comunhão. Lembra de Atos capítulo 3, onde eles tinham comunhão entre si? Essa é a ideia da igreja, não havia falta para ninguém, no capítulo 4 também diz isso. Então o que acontece? Quando os pobres e aqueles que não tinham nada, chegavam para o momento da ceia, da comunhão, o que acontecia? Não tinha mais nada para eles. Alguns já tinham pegado os vinhos que traziam, vinhos caríssimos, já estavam até embriagados, que bebiam vinho naquela época mesmo. Não era nada de suquinho de uva, vinho sem álcool. Vinho sem álcool não é vinho, é suco de uva. E Paulo falou assim, está cheio de gente embriagada, outros estão aí, né, todo barrigudo, e os outros estão ali sem nada. Eu estou ouvindo isso de vocês. E quando Paulo fala o seguinte, olha, essa palavra indignamente é quando nós nos aproximamos da ceia do Senhor como se nós estivéssemos sozinhos, cada um pensando em si próprio. A ceia não era isto. A ideia da ceia não é isto. Porque o que acontece? Acontecia naquela igreja, graças a Deus, né? Não acontece aqui na nossa igreja, hein? Só tinha panelinha, era aquele grupinho, eram aquelas pessoas que estavam ali. A pessoa que era mais nova, chegava, ninguém se importava, porque estava todo mundo ali no seu grupinho de 3, 4, ninguém olhava para o outro. O mais pobre chegou, o outro que tem um probleminha, olha a roupa daquele, nem chega perto. Vamos comer o nosso aqui, deixa eles ali. A resposta para esse indignamente é o versículo 20, 21 e 22. Acepção de pessoas. As pessoas não estavam se importando, queridos. Aquele círculo de amizade fechado, que ninguém entrava, criava-se uma barreira protetora, que nosso grupinho está fechado, ninguém vem, ninguém participa, somos nós, vamos trazer o nosso prato é o melhor, a gente fica aqui no nosso mundinho e acabou. Comer a ceia do Senhor indignamente, é isto. Ninguém podia chegar perto da mesa do Senhor Jesus sozinho. O Senhor Jesus não disse isso quando ele celebrou a ceia do Senhor, a ceia juntamente com seus discípulos. O que ele disse? Muito me alegro, olha, eu estava desejoso de ceiar a ceia com vocês. E o que ele fez? Pegou o pão, partiu e deu a todos os seus apóstolos, aos seus discípulos. Porque para Jesus não tinha acepção de pessoas, mas a igreja começou a perder isso.
A igreja começou, isso no início aqui, queridos, da igreja, começou a perder essa essência de comunhão, de estar um com o outro, e a gente está vivendo isto hoje. Nós estamos preocupados com o nosso mundinho, nós estamos preocupados com os nossos problemas. Aliás, você não sabe nem o nome da pessoa que está sentada na tua fileira de banco. Nós estamos vivendo esse indignamente que Paulo disse: olha, vocês estão fazendo isso que vocês estão fazendo, sem ter relacionamento, sem ter comunhão, sem se importar com o outro, isso é para a tua condenação. Porque isso não é igreja. Igreja é um aglomerado de pessoas que se dizem uma família cristã, mas nós estamos perdendo isso como igreja, e eu estou falando desta igreja aqui, a nossa igreja, estamos caminhando para o precipício. E não dá para continuar assim não, queridos. Olha como que é a nossa oração. Todas as vezes que a gente chega em oração na presença de Deus, aonde está o seu irmão na tua oração? Você tem orado pelo teu irmão nesses momentos? Você sabe o nome de alguém que você apresentou hoje, por exemplo? Será que nós não estamos chegando na ceia do Senhor indignamente com o nosso egoísmo, com nossa, sabe, só pensando na gente, em mais ninguém, nosso orgulho? Estamos assim, não vamos ser hipócritas, queridos. Não dá para ser hipócritas nesse momento, porque a palavra do Senhor, ao ser lida, ela trata da minha, da tua vida, e você leu juntamente comigo esta palavra, ela falou comigo, e eu tenho certeza que está falando com você também. Você já prestou atenção na sua oração? Prestou atenção na sua oração quando você faz? Você dificilmente tem o nome de uma pessoa que está sentada aí do teu lado, na sua oração. Indignamente, é pensar que a minha relação com Jesus é só eu e Ele, e mais ninguém. Eu não tenho nada a ver com a vida do outro, não tenho que me preocupar com ninguém. Não, queridos, é o corpo de Cristo. E Paulo grita: esperem um pelos outros. Não coma sozinho, que ele está querendo dizer, somos todos um. Esperem um pelos outros. Dá um tempo. Seja igreja, não seja clubinho, não seja panelinha. Não fique nesse círculo de amizade. Vamos acabar com isso, queridos. O pecado está quando nós queremos Deus só para nós. Aí é pecado. Quando a gente acha que não tem ninguém do nosso lado, olha, eu preciso de Deus, mas Deus não quer só isso. Deus quer estar com todos nós, e nós temos que estar com todos também, queridos. Lembra da cruz que eu pedi até outro dia para a Brenda colocar? A gente até brincou aqui que não achava qual era a cruz. Acha outra cruz novamente, porque a cruz ela diz isto, é o religar, é a ligação do Deus com o homem, e o homem com as outras pessoas, eu com as outras pessoas, nós com as outras pessoas. Isso é salvação, isso é mudança de vida, isso é mudar a nossa história, e nós como igreja precisamos disso. Quantas pessoas você chegou a cumprimentar hoje aqui? Aliás, você sabe o nome da pessoa do teu lado aí? Dá uma olhadinha na tua fileira. Fala assim: que vergonha que eu estou. Já percebeu que quando você senta, você entra na igreja, você senta nessa cadeira almofadada, né, confortável, e quantas vezes você cumprimentou com um abraço a pessoa que está do teu lado, não conhecida sua? Nós estamos nesse orgulho, porque todo aquele que come e bebe o corpo do Senhor indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Como é que está a nossa vida? A gente não está preocupando com mais ninguém. E Paulo está pegando muito pesado aqui com os mais pobres, com os mais simples. Olha, os pobres estão sofrendo, estão passando necessidade, vocês têm, não estão nem se importando, e a gente, vamos trazer para a nossa vida, não digo nem em questão financeira, mas na questão espiritual. Nós que estamos mais ricos espiritualmente, entendam bem isso, né? Estamos num nível melhor. E as pessoas que estão começando agora, pobres espiritualmente, a gente não está repartindo nada com eles. As pessoas estão entrando aqui nessa igreja, aceitando Jesus, indo embora,
E nós como igreja não estamos fazendo nada. Nada, nada, nada. Nós como igreja. O Senhor falou muito forte comigo, queridos, e está na hora de nós começarmos a mudar isto. Tem que ter esse arrependimento, essa metanoia, como diz no grego, que é essa mudança de mente, essa mudança de 180 graus, para a gente dar uma virada na nossa vida e parar com isto. A gente tem que voltar aos princípios da palavra de Deus. Hoje nós estamos fazendo da igreja, sabe, um lugar de clube, não é isto, é igreja. É o corpo de Cristo. Ah, mas eu não preciso do meu irmão, eu não vou nem ler o capítulo 12 para você. Se o nariz falar que não precisa do olho, e a mão não precisa do pé, não é isso. Imagina se o olho não está bem, né? O Paulo até coloca um exemplo assim, mas eu vou trazer para o nosso dia a dia. Imagina se o olho não está bem, e o olho precisa usar óculos, e o nariz fala assim, eu não vou segurar óculos para olho nenhum. A pessoa está caminhando sem óculos, ela não vê um buraco, uma pedra, o que acontece? Ela tropeça e cai, quem vai acertar? O nariz. Nós dependemos um do outro aqui, queridos, vamos acabar com esse negócio, vamos fazer o que a Bíblia diz, porque o Senhor Jesus, olha o que Ele diz, isto é o meu corpo que é entregue por vós. O que Ele fez? Ele não morreu só por mim, não. E a gente cantou nesta noite, estamos todos prontos, Deus, estamos todos prontos, comunidade, somos tua casa, não é eu sou tua casa. O poeta os poetas quando fizeram essas letras, acertaram em cheio. Nós somos a casa do Senhor. Eu não sou a casa do Senhor, nós somos a casa do Senhor. Paulo diz, vós sois o templo do Espírito Santo, vós sois, não é para uma pessoa, não está dizendo assim, você é o templo do Espírito Santo, não, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos sacerdócio real, nós somos a igreja de Jesus, eu, você, a pessoa que está aí no teu lado, a pessoa que está atrás, nós somos, e nós precisamos, queridos, quebrar essa mentalidade que nós temos. Essa é minha cadeira e ninguém senta aqui. Ah, irmãozinho sentou. Não, vamos parar com isso. Senão eu não posso ceiar. Eu preciso ceiar hoje. Porque os meus pecados, o sangue de Jesus Cristo já me purificou de todo o meu pecado. Agora, indignamente, é o meu relacionamento com vocês. É o teu relacionamento com outra pessoa. Não está assim? Podemos curvar a nossa cabeça nesse momento? E fazer uma análise da nossa vida, uma análise de como nós estamos. Senhor, nesta noite nós queremos participar da ceia. Mas não indignamente. Queremos participar como igreja. Para que essa palavra não venha dar tapas na nossa cara, todas as vezes que nós lermos. Mas nós queremos tentar mudar. Eu sei que mudança, meu Deus, é difícil para nós. Nós queremos mudar. No nome de Jesus, nós queremos mudar, Senhor, mudar mesmo. Você pode se colocar de pé? O bom do Espírito Santo é que a gente não tem script, né? Quando eu vou fazer alguma cerimônia, algo, a gente vem com script e a gente segue aquele roteiro. Mas o que o Senhor colocou no meu coração agora para a gente fazer é a gente quebrar esses paradigmas, esses dogmas que a gente tem, esse nosso jeito de ser. O que a gente vai fazer agora? Você vai sair do seu lugar, mas não é para a pessoa do teu lado não. Você vai procurar alguém que você nunca abraçou, nunca deu um abraço,
Você vai chegar nela agora e falar assim: meu irmão, qual que é o teu nome? Eu não sei teu nome, ó, o meu nome é Marcelo, e o teu, qual que é? E dá um abraço nessa pessoa, e fala assim: ó, me perdoa que eu nunca orei por você. Você pode fazer isso? Pode. É difícil, né, a gente andar, porque a gente tem uma atrofia na perna, não tem, para sair do lugar. A gente tem um problema no braço, que o nosso braço é travado. A gente não consegue estender o braço para outra pessoa. A gente não consegue abraçar a outra pessoa. Nós temos um coração de pedra, temos. Vamos quebrar isso? Vamos quebrar esse negócio? Vamos sair do nosso lugar. Vai em quem você nunca foi. Aquela pessoa que você sente que precisa. Aquela pessoa que precisa mudar agora. Você precisa mudar. Não deixa ninguém aí não. Tira essa, sabe, essa perna quebrada agora aí, e começa a andar, começa a fazer, começa a mudar essa história no nome de Jesus. Pergunta o nome dela. Qual que é o nome dessa pessoa? Eu não sei, você vai saber agora. Pessoal do louvor, me ajuda aqui, tem uma música antiga, estamos todos congregados aqui. Vamos tentar nisso daqui, vamos ver o que a gente consegue aí, ó. Segue o Marcos aí, que ele tem a memória hand. Abre a guitarra do Marcos aqui, isso. Manda aí, tá em sol. Vamos lá então. Tem essa letra aí? Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer ver. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja
edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vamos no início, estamos todos congregados. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Dá a mão para a pessoa do teu lado, entra no corredor, segura na mão da pessoa. Entra. Povo a quem muito quer ver, seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui, pra louvor Só a igreja. tua glória. Vem, escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Agora sim a gente pode participar da ceia do Senhor. Amém, queridos? Vamos consagrar então os elementos da ceia que nos lembram, nos remetem ao corpo e ao sangue de Jesus derramado na cruz por nós, o corpo dele que foi pendurado na cruz por nós. Nós vamos orar agora, vamos consagrar ao Senhor. Pai maravilhoso, no nome de Jesus, consagro este pão, consagro esses cálices, o fruto da videira e o pão que está aqui, Senhor. Que esses elementos sejam para a cura da nossa alma, a cura do nosso físico. A tua palavra nos diz, Senhor, que muitos estavam enfermos por não entenderem o significado da ceia, o significado, ó Pai, desta comunhão. E nós cremos que a partir desse momento, a cura física vai acontecer no meio da tua igreja. Pessoas doentes serão curadas nesta noite. Corações serão tratados. Toda amargura, toda angústia será retirada do corpo, do físico, da alma do teu filho. No nome de Jesus, eu consagro esses elementos e nós vamos participar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vai ser passado o pão, você segura com você para nós celebrarmos juntos. Amém? Vai ser passado enquanto nós adoramos ao Senhor.
sacrifício vivo, se entregou por mim. Com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, o semblante era de dor. A todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz, sem nada reclamar. Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história dividiu antes e depois. Pelo sangue de Jesus. Olha o que o sangue dele fez. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui comprado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Aleluia. Esse é o meu corpo que é entregue por vós. Aleluia. Glória a Deus. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória dele. Participemos então em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Semelhantemente, depois de cear, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Vai ser passado, segura com você também, queridos, para celebrarmos juntos. Sacrifício vivo, eu quero ser pra Deus, tão puro e agradável como Cristo ofereceu. Com a sua verdade, vou me comprometer e ser exemplo vivo de sua graça e poder. Amar como a mim mesmo quem me odiar, usar as minhas mãos para outras mãos abençoar. E já não vivo eu, mas agora Jesus Cristo vive em mim. O meu passado apagou tudo perdoou pelo sangue de
pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Antes de celebrarmos, queridos, você pode fechar os seus olhos e adorar ao Senhor. O Senhor Jesus disse: esse sangue, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Participemos agora em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fui comprado? É isso? Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue de Jesus, fui liberto pelo sangue de Jesus, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Aplauda o nome do Senhor, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, domínio e majestade ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Você sabia que o abraço, ele significa única e exclusivamente esta frase: eu me importo com você. É isto. É por isso que quando a gente encerra o culto, eu falo: dá um abraço na pessoa ao teu lado. Não é gostoso receber um abraço? O abraço cura, o abraço liberta, o abraço nos faz sentir que nós não estamos sozinhos, que nós temos alguém do nosso lado, que nós temos outra carne se importando conosco. E é isso, queridos, que Deus te abençoe, que a sua semana seja abençoada, você possa viver grandes coisas da parte de Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja conosco para todo sempre. Deus te abençoe, vá na bênção e na paz e dá um abraço de eu me importo nessa pessoa ao teu lado, no nome de Jesus.